É interessante essas questões que o senhor destaca. Sendo assim, nós já estamos indo para a etapa final da nossa conversa. Foram muitas questões importantes que o senhor destacou, né? Agora, se nós conseguimos fazer, como o senhor lembrou, ao diagnóstico, né? Se discute. É bom lembrar, um parênteses, que o governo Lula I fez uma reforma da Previdência, né? Que levou até uma dissidência dali que nasceu o PSOL. Depois tivemos reforma da Previdência no governo Temer e certamente o governo eleito em 26 fará uma reforma da Previdência porque não há saída. Não é que vai querer fazer, vai ser obrigado a fazer, né? Não vai ter, e aí mexer interesses, inclusive na Previdência dos militares, que o senhor fez menção anteriormente, que é uma questão que passou ao largo. Então a questão, eu acho que o senhor lembrou, mas tem um ponto, eu queria destacar um outro, mas antes, falar da questão da abertura. Não ter medo do mundo, né? O Brasil se abriu ao mundo. Quando isso ocorreu no governo Collor, não sei se de forma desastrada ou não, não vou entrar nessa questão, muitas indústrias, setores aqui quase que desapareceram aqui no Brasil. O senhor acha que a indústria, que já tem uma presença tímida hoje no PIB nacional, com uma abertura, ela não vai simplesmente desaparecer? A abertura não pode ser feita como o Martini de Oz fez na Argentina. Sim, abriu e perfeito. Quebrou todo mundo. Não. A abertura tem que estar associada também à melhoria do ambiente de negócios. Porque muitas empresas que não conseguem competir nos mercados internacionais, não é culpa dela. Ela tem um sistema tributário caótico, que vai melhorar agora, ela tem infraestrutura deficitária, agora que o Brasil está tendo ferrovias, né? Os Estados Unidos já têm isso há mais de um século, né? Aqui no Brasil, a força da indústria automobilística levou o governo a fechar um monte de ramais ferroviários. O Brasil fica muito tempo com um pobre sistema ferroviário. Isso está voltando agora nas mãos do setor privado, né? Então, tudo isso vai ter que ser feito, sabe? Para gerar as condições de competitividade da indústria brasileira, né? Então, não é simplesmente abrir e não fazer nada. Ela tem que ter as condições para competir. E se você me permite, tem 2 minutos. Não temos mais. Eu não gostaria de terminar sem abordar esse ponto, né? As pessoas me perguntam, e aí, se vier a crise, o que vai acontecer com as empresas, com as famílias, né? Com a agricultura, certo? Nesse ponto, eu também sou muito otimista, sabe? Porque o Brasil nunca esteve tão preparado, tão resiliente para enfrentar os efeitos dessa crise, né? Por que isso? Nós temos um agronegócio altamente competitivo, gerador de expressivos superávites comerciais. Nós temos a indústria mineral e de petróleo altamente competitiva, também geradoras de superávit comercial. Nós temos 7 das 10 melhores universidades da América Latina. Nós deixamos para trás as fontes de crise do passado. Quem acompanha a história da economia brasileira deve se lembrar que as crises vinham de 2 fatores. Ou era uma crise de balanço de pagamentos, o governo se via impossibilitado de pagar suas contas externas, decretava uma moratória da dívida, era um desastre, né? Ou então quebra de bancos, crise bancária, bancos quebrando em cadeia, as empresas vão junto porque o capital de giro desaparece. Isso ficou para trás. O Brasil tem uma situação confortável de balanço de pagamentos. Nós temos, como você mencionou ali, 360, 380 bilhões de dólares de reserva. É mais do que a gente deve, né? Nós somos credores internacionais líquidos. Aqui e acolá empata, aqui e acolá fica um pouquinho, mas somos muito confortáveis nisso aí. Está longe o risco de uma crise de balanço de pagamento. O sistema financeiro brasileiro é sólido, sofisticado, bem regulado, por um regulador de alta qualidade. O Banco Central do Brasil foi eleito ano passado o melhor Banco Central do mundo. Nós somos melhores que os americanos na regulação do sistema financeiro, né? O Brasil tem empresas de classe mundial, né? O Brasil tem energia 85% renovável, né? Que será uma fonte de atração de investimentos quando a gente der um jeito para esses desequilíbrios fiscais e problemas econômicos que tudo isso causa, né? Então, e essas empresas de classe mundial que a gente tem, mais do que em qualquer outra época, são empresas de grande capacidade de planejamento, de previsão, de se preparar para a crise.
gestores de alta qualidade, executivos, o pessoal como um todo, selecionado por critérios muito rigorosos, né? Então são empresas que não quebram, tá certo? Elas são bem administradas, são raríssimas que quebram. Então essa crise não vai ter, como no passado, uma grande quebra de empresas, quebra de banco, nada disso, né? O Brasil vai sofrer, mas as empresas vão sobreviver e o Brasil terá mais capacidade de enfrentar a crise. Ou seja, o dano de uma crise na atividade econômica, financeira, será menor, a meu ver, de qualquer outra época. Interessante, ainda nós temos uns minutinhos, porque nós temos sempre o nosso adversário histórico é o tempo, né? A questão, ministro, é interessante, o senhor lembra, nós tivemos uma crise terrível em 1929, né? Atingiu também o Brasil, mas o Brasil se recuperou rapidamente por uma política muito Erosol Darim, ministro da Fazenda, né? No início dos anos 30. Eu lembro que eu li um belíssimo texto uma vez de Mário Henrique Simas, fazendo uma análise da recuperação do Brasil, que foi ela mais rápido do que a recuperação nos anos 30, tão terríveis na economia norte-americana, né? Então, pode ser que eu estou embarcando nesse otimismo do senhor, que nós vamos ter de chegar depois de 26, né? E ter de enfrentar de forma muito original. Mas aí precisamos ter, eu acho que temos 2 minutos, ministro, para ter um projeto nacional. Nós precisamos saber para onde vamos. A China sabe para onde vai. Pela peculiaridade do seu regime político também, daqui 10, 20 anos. O senhor fez menção à Índia, eu fico muito impressionado que a gente esquece de discutir muitas vezes a Índia no Brasil. O que está ocorrendo com a Índia é uma coisa fantástica. Daqui é 6º, 5º PIB do mundo, 4º, daqui a pouco não sei onde vai para a Índia. Outros têm seus projetos nacionais e nós, a impressão é que daqui não temos, né? Olha, eu acho que o Brasil tem que ter um grande objetivo. Síntese, o Brasil tem que querer ficar rico. Porque é ficando rico que a gente reduz a pobreza, que a gente melhora a qualidade de vida, que a gente melhora a qualidade de governos, a gente elege de forma mais adequada os nossos governantes e assim por diante. E para ficar rico, o que é preciso fazer? A gente sabe o que fazer. O que falta é reunir as condições políticas para transformações que são impopulares, mas que são fundamentais para a gente retomar essa trajetória rumo a ser um país rico, ou seja, vencer a chamada armadilha da renda média em que a gente está estagnado, né? Então, o que a gente vai precisar? Além do que a gente já tem de diagnóstico, de proposta, a gente precisa de líderes, porque o líder político é o fundamental nesse processo. Ele tem que comprar as ideias, ele tem que ser favorável às ideias. Não é que nós estamos copiando, temos que copiar aqui o que dá certo, né? E não qualquer coisa. E a gente sabe o de que precisamos. E se o objetivo for esse, quais são os instrumentos para isso? Aí entra tudo que a gente conversou aqui. Educação, um sistema fiscal sustentável, né? Um processo em que o Banco Central tem a responsabilidade de manter a estabilidade da moeda, inflação sob controle, mas não pode ter o gasto fiscal do outro lado fazendo o contrário, né? Como a gente tem hoje aqui, o Banco Central pisando no freio e o governo pisando no acelerador, né? Então, eu acho que é isso. Ele elegeu o grande objetivo nacional, né? E eu diria que tem que ter uma cruzada nacional. A cruzada nacional pela produtividade. Saber o que gera produtividade, entender que é ela que vai fazer o país voltar a sonhar a ser um país rico. O senhor falou em líder, aí eu me permito colocar uma última questão, senhor. Onde está, ou se usarmos o plural, onde estão os líderes? Não sou pessimista em relação a isso, mas eu constato, pelo que eu acompanho, ministro, no parlamento brasileiro, ou no executivo, ou no que nós vemos por aí, o panorama não é dos melhores, né? Não, não é. Mas se nós tivermos um líder maior, um bom líder, isso já é meio caminho andado ou mais de meio de caminho andado. E tem uma coisa que me anima, é que se você olhar de 89, a primeira eleição presidencial pós-regime militar para cá, a polarização foi a característica, né? O PT contra outro grupo, né? E os demais, né? Eram lá embaixo, né? Então você tinha os dois com 30, perto de 40%, e os outros, o Ciro Gomes chegava em 2 dígitos, né, com 10, 12%, o resto era abaixo de 10%. Desta vez, nós temos 5 governadores de tendências moderadas, conservadoras, de direita. Se você incluir o
o Eduardo Leite como centro-direita, que ele está caminhando para isso, né? Boas administrações, espetaculares administrações. Por exemplo, eu estive no Paraná semana passada, num debate, numa palestra, sentei ao lado do secretário da Fazenda. E ele falou: ministro, você sabia que o Paraná é um credor líquido? Como assim? A gente tem mais dinheiro em caixa e aplicado no sistema financeiro do que a nossa dívida. Quer dizer, temos exemplos desse tipo. O governador de Goiás é super bem avaliado pelos seus conterrâneos, é o mais bem avaliado em questão de segurança. Ninguém tem dúvida da capacidade de gestão, de administração do governador de São Paulo, né? Do governador de Minas Gerais. Então, eu acho que pode sair daí o novo líder, né? Porque é difícil fazer projeções nessa altura, porque está muito longe ainda das eleições. Ninguém pode desprezar o Lula como a grande força eleitoral que ele tem, mas eu acho que a queda de popularidade do Lula provavelmente está indicando que são pequenas as chances dele se reeleger. E aí nós vamos discutir qual desses 5 será o presidente. Tem uma ideia aí de juntar os 5, fazer um programa comum e eles escolherem o presidente e o vice-presidente. Não tem capacidade de coordenação para isso, né? Alguém chegar para o Caiado e dizer: olha, você está fora do jogo, né? Ele não vai aceitar, tá certo? Eu acho que quem vai definir o candidato do PT, porque o PT estará no segundo turno, a meu ver, vai ser o eleitor. Então, dos 5, digamos assim, o mais votado é que vai para o segundo turno, é uma escolha do eleitor. E eu acho que a probabilidade de termos uma mudança de governo em 2026, eu acho que é crescente, né? Claro, pode acontecer coisas. O Lula já teve desenganado eleitoralmente uma vez e superou e se reelegeu, mas eu acho que essa vez está mais difícil do que foi no seu segundo mandato.